Olá, alunos! Vamos finalmente encerrar as nossas videoaulas aqui. Essa, então, é a nossa última videoaula deste bimestre, tá bom? Então, vamos encerrar com essa aula de exercícios e, na sequência, vocês terão uma atividade avaliativa para nota, tá? Que eu vou colocar junto aqui no Google Sala de Aula para vocês fazerem, tá bem? Então, não façam essa atividade sem antes assistirem as videoaulas, tá bom? Então, vamos lá. Vou resolver aqui 3 exercícios do livro, tá, que estão na página 66. São esses aqui. Então, primeiro exercício. Um móvel se desloca por uma pista retilínea segundo o gráfico horário a seguir. Tá? Então, a gente tem esse gráfico, né, uma reta. Se é uma reta, é um movimento uniforme. Beleza? Velocidade constante. Daí vem a questão A. Determine a sua posição inicial e a sua velocidade. B. Escreva a equação horária. E C. Determine o instante em que ele passa pela posição 70 metros. Então vamos lá. Então vou começar aqui com a alternativa A. Determine a posição. Então, do gráfico, essa informação a gente tira do gráfico, né? Mas só para saber, né? A posição inicial, ou espaço inicial, a posição inicial, que eu vou chamar de S0, é aquela que indica, né, onde o móvel está quando o tempo é zero. Tá? É aquela que indica onde o móvel está, certo? Qual é a posição, quando t é igual a zero. Tá bom? Então esse é o conceito da posição inicial. Onde ele estava quando o relógio foi ligado. Então a gente vem aqui para o gráfico e olha aqui no eixo horizontal, né, do tempo. Quando o tempo é zero, a gente sobe aqui então e vê que esse gráfico começa bem no 10. Tá bom? Então quer dizer que ele saiu da posição 10 metros, né? Porque a posição aqui na vertical está medida em metros. Então, beleza. Então, a partir do gráfico, obtemos que a posição inicial é 10 metros. Beleza. Tá? Você poderia só responder, ó, a partir do gráfico obtemos que a posição inicial é 10 metros. Tá? Não precisaria a frase anterior, é mais para explicar o conceito mesmo. Tá? Segundo, a velocidade, né? Então, agora que a gente vê um outro conceito, ó, como o gráfico da posição em função do tempo, a gente escreve assim S vezes T, né? O gráfico da posição ou do espaço em função do tempo é uma reta, significa que o móvel descreve um movimento uniforme. Um movimento uniforme. Ou seja, que a velocidade é constante. Tá? É isso que a gente entende a partir do gráfico. A velocidade é constante. Tá, e agora, como que a gente obtém essa velocidade sabendo que ela é constante? A gente faz a gente aplica a definição de velocidade média, porque nesse caso coincide, tá bom? Então, que pode ser calculada a partir da velocidade média. Que pode ser obtida a partir da
do cálculo da velocidade média. Então vamos lá. Velocidade média. Então vamos lá. Por definição, velocidade média é, nesse caso, vou colocar só V, né, não Vm, é igual a variação ao deslocamento escalar dividido pelo respectivo intervalo de tempo. Então isso significa o quê? É eu pegar uma posição final, um espaço final, subtrair de um espaço anterior, onde ele está, né, no tempo, e dividir pelo respectivo intervalo de tempo. Então vamos lá, olhando agora para o gráfico, né? Posição final, o que eu tenho aqui? Né? Eu tenho que quando o relógio foi ligado, ele está na posição 10 e depois de 6 segundos ele está na posição 34. Então eu vou usar esses 6 segundos como sendo o tempo final e esse 34 como sendo a posição final. Então venho aqui, 34 menos 10, então, a posição final é 34, a inicial é 10, e o tempo, quando ele está na posição 34, é 6 segundos, e o tempo é 0. Então isso aqui vai ficar 34 menos 10 dá 24. Isso aqui vai dar 4. Tá bom? Portanto, velocidade é igual a 4 metros, porque aqui em cima está medida em metros, certo? A distância, a posição é medida em metros e o tempo é em segundos. Então por isso que a velocidade sai em metros por segundo agora e não em quilômetros por hora. Beleza. Então esse é o item A. B. Escreva a função horária. Tá? Então vamos lá. Você tem que lembrar o seguinte: a função horária, a forma geral, certo? Da função horária do movimento uniforme, deixa eu subir aqui um pouquinho, uniforme é dada por S, então vem aqui, S é igual a SO mais V vezes T, ou seja, a posição dele à medida que o tempo passa é igual à posição inicial mais a velocidade multiplicada pelo tempo que vai passando. Tá? Essa é a forma geral. Agora, para o nosso exercício, a gente vem e substitui os números. No nosso exercício, SO, né, ou S0, é esse 10 metros aqui que a gente obteve do gráfico. Tá? E a velocidade a gente obteve aqui. O t é a variável, é o número que vai ficar mudando. Né? Pronto, essa é a função. Beleza? Então tá. É 10 mesmo, né? Certinho. C. Determine o instante em que ele passa pela posição 70 metros. Então, o gráfico, ele não diz pra gente, né? Então, esse gráfico ele continuaria, só que a gente não sabe, ele para ali no 34, só que dá para, já que esse comportamento se mantém, a gente consegue usar a função horária para saber onde ele vai estar à medida que o tempo passa. Então, por exemplo, se eu quiser saber aonde ele estará depois de 10 segundos, eu coloco aqui, então é um exemplo, tá? Só para a gente praticar. Onde ele vai estar depois de 10 segundos. É 10 aqui, perdão. Eu troco o t por 10 e resolvo. Tá? Isso aqui vai ficar 10 mais 40 e vai dar 50. Então a gente sabe, ó, se ele vai estar na posição 70, então eu tenho que aumentar o tempo, né? Porque em 10 segundos ele está no 50, significa que eu tenho que... Então eu poderia ir chutando, ó, 11, 12, 13, até esse número aqui, por exemplo, ó, bater no 70. Vou chutar aqui um outro número, vou colocar 20. Então, ó, 10 mais 4. Então, onde ele vai estar no tempo 20? Troco o t por 20 e resolvo. 10 mais 4 vezes 2, 8. O que eu fiz aqui? Isso aqui vai dar 90. Ou seja, passou. A gente quer saber onde ele vai estar no
instante na posição 70. Qual é o tempo? Então, 10 é muito pouco, 20 já é muito, então eu vou colocar o 15, que é o meio. Então, a gente poderia, tentando fazer por aproximação assim, tentativa e erro, não tem problema. Isso aqui vai ficar 10 mais 4 vezes 15 dá 60. Opa! Ó, bateu, hein? Então 70. Bateu. Olha que beleza. Então no 15 segundos é... Só que o que acontece? Qual é o problema, né? Você vai ficar chutando? Você vai ficar fazendo isso até? Essa seria a primeira forma de resolver, né? Ela não é lá muito interessante, né? Porque se fosse um número mais difícil, a gente teria problemas, né? Então, mas é uma alternativa, tá? Vou colocar aqui, ó, primeira forma de resolver isso aqui. Primeira forma. Primeira forma. Vou colocar aqui. Não, ela não é muito, como é que eu posso dizer, adequada. Eu vou colocar aqui a palavra esperta, entre aspas, tá? Ela resolve o problema, só que você tem que ir chutando, né? E fazendo isso por tentativa e erro. Mas tem um jeito de você já ir já com o pé no peito, entendeu? Que é essa segunda aqui, ó. Segunda forma, né? Mais eficiente, vamos assim dizer, né? Em termos de tempo. Que seria o seguinte: ao invés de eu ficar colocando valores do tempo e vendo se bate com a minha posição, eu troco, eu substituo o espaço final na equação, na função horária. Na função horária para obtermos o tempo. Tá? É fazer o oposto. Obtermos o valor do tempo. Então perceba o seguinte: se eu vou colocando o tempo, eu vou colocando, trocando esse número, eu vou obtendo o espaço. Mas se eu coloco o espaço e resolvo, eu tenho tempo. Tá? Então vai ficar assim. Ó. A função é essa. S é igual a 10 mais 4 vezes t. Então, ao invés de ficar chutando o tempo e vendo se bate, eu vou trocar a posição por 70. Tá bem? E agora eu vou resolver para o t. Então, isso aqui é uma equação de primeiro grau. Vocês já viram isso. Tá? Imagine que no lugar do t é o x e a gente tem que resolver esse negócio. Então, lembra lá, né? Vamos isolar o t. Vou começar fazendo isso, tirando esse 10 daqui. Tá? Subtraindo 10. Tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. Venho aqui, subtraio 10 desse lado também. E mantenho aqui o 4 vezes t. Beleza, ó, cancelou. Resolvo isso. Vai dar 60. Isso aqui vai dar 4 vezes t. Quero cancelar o 4. Eu venho aqui agora e divido por 4. Beleza, cancelou tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Para manter a equação equilibrada. 60 dividido por 4 é 15. 15 segundos é o valor desse instante de tempo. Beleza, gente? Então, ó, duas formas de resolver a mesma coisa, tá? A segunda aqui, ela é mais rápida, tá? Vai direto ao ponto. Mas é interessante saber que do outro jeito também seria possível. Também é possível, tá? Prossigamos. 2. Um automóvel inicia uma viagem pelo quilômetro 275 de uma rodovia, ou seja, ele sai dessa posição. Então vamos colocar isso aqui como informação. Isso aqui já é um dado, né? Uma informação que a gente vai precisar. Então a posição inicial dele é 275 quilômetros.
de uma rodovia. 1 hora depois, ele passa pelo quilômetro 100. Ou seja, quando o tempo... Isso aqui então quer dizer, quando o tempo for 0. Tá, então só vou puxar aqui, ó. Opa. Vou arrastar isso aqui para cá para dizer o seguinte, ó. Quando o tempo vale 0, ele está na posição 275 km. Quando o tempo vale 1 hora, ele vai estar na posição 200. Tá? Então ele está viajando no sentido contrário do aumento dos espaços, né? Então, como se ele estivesse indo na contramão assim, da rodovia. Você pode pensar assim. Sempre em MRU. MRU significa movimento retilíneo uniforme, ou seja, com velocidade constante. O R significa trajetória retilínea em linha reta e o U significa que a velocidade dele é constante, por isso movimento retilíneo uniforme. Escreva a função horária de seu movimento. Tá? Coloquei aqui. V é constante. Beleza. Escreva a função horária. Então vamos lá. Vou colocar aqui. Ó. Então, de novo, como é um movimento retilíneo uniforme, essa função horária vai ser da forma S igual a SO mais V vezes T. Tá? O exercício é que ele traz para a gente o SO, ou a posição inicial já pronta, né? 275. Mas falta a velocidade. Tá? Então a gente vai precisar calcular a velocidade aqui. Vamos lá então. Então eu vou deixar isso aqui de lado. Tá? Sabendo já que eu vou precisar disso, eu venho aqui, ó, cálculo da velocidade. Cálculo da velocidade. Por definição, então, como movimento uniforme, eu posso usar a mesma fórmula da velocidade média para calcular isso, a velocidade. ΔS, por sua vez, variação de espaço escalar, deslocamento escalar, é a posição final menos uma posição inicial, anterior, dividido pelo tempo, um instante nessa posição final, menos o instante na posição inicial. Para o nosso exercício, o que a gente tem? Que a posição final dele aqui é o 200, né? É o instante final que a gente tem. Depois de 1 hora ele está nessa posição, então vou trocar o SF por 200. Vou fazer aqui na frente, 200. Menos a posição inicial dele aqui é o S0, o SO, 275, dividido por 1 menos 0. Tá? Então tudo em cima em quilômetros e embaixo em horas. Tá? Então vou apagar isso aqui, porque a gente já sabe que precisa da velocidade. Então 200 menos 275 dá menos 75 quilômetros. 1 menos 0 vai dar 1 hora. Portanto, essa velocidade ela é de menos 75 quilômetros por hora. Tá? Então, a função horária vai ficar a função horária dos espaços agora a gente monta a função S é igual a SO mais V vezes T, essa é a forma geral, e para o nosso caso ela toma essa forma aqui, posição inicial 275 quilômetros mais velocidade, que é menos 75 vezes o T. Vou dar uma melhorada aqui nesse sinal, né? nessa regrinha de sinal aqui. Vai ficar menos 75 vezes T. Pronto. Essa é a função. Beleza, gente? É fácil, hein? Por favor. Só prestar atenção direitinho que dá para fazer. Então, quando no exercício de matemática fala assim, encontre a equação da reta tal, você tem que lembrar disso. Tá? É que no caso da matemática, ela está nessa forma aqui, ó, y é igual a x mais b. Na física, a gente só troca isso. S é igual a SO
mais V vezes T. Então, o que tem aqui de semelhança, né? O Y corresponde ao nosso S. O B, que é o termo, que é o coeficiente linear, lembrei o nome, é o nosso S0, tá? O A, que é o coeficiente angular, corresponde à nossa velocidade. E o x, por sua vez, que é a variável, né? É o nosso, na física é o t. Então só troca os símbolos, tá? Mas é a mesma forma matemática, gente. Tá? Então, por isso que é importante. B, trace o gráfico. Então vamos lá, pô, traçar o gráfico. Tá bom, vamos lá. Vou pegar mais espaço aqui. B. Então vou pegar aqui o meu plano cartesiano. Então eu vou fazer um esboço. Eu não preciso fazer com muita precisão isso aqui, tá? Então eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. É como se fosse meia hora. 1, 2, 3, 4, 5, uma hora. Já que eu tenho esse espaço aqui, tá? E daí na vertical aqui, esse aqui é o tempo, medidos em horas, e aqui é o espaço ou posição medido em quilômetros. Quando o tempo é zero, ele está no 275 km. Então, de novo, eu vou fazer aquela minhoquinha aqui, para dizer que daqui para cá está fora de escala. 275. Opa! Só que tem um detalhe aqui, ele começa no 275, então lá em cima, 275, e daí eu vou colocar que aqui embaixo, mais ou menos aqui, tá? Não preciso me preocupar com escala no momento, vai ser o... cadê ele? Está no 200, perdão. 200. Tá? Então vamos fazer o gráfico disso aqui agora. Vou trocar de cor. Lembra, para fazer um gráfico de uma reta, a gente precisa de dois pontos. Então, quando o tempo é zero, ele está na posição 275, que é aqui. Quando o tempo é 1 hora, ele está na posição 200. Tá? Venho aqui e traço uma reta ligando esses dois pontos. Tá? Então, esse gráfico continuaria. Tá? E assim vai. Esse é o gráfico. Beleza? C. Determine em quanto tempo ele chega ao quilômetro 50. Tá? Então eu poderia, se o meu gráfico tivesse uma escala, eu poderia continuar e obter isso graficamente, só que como o meu gráfico ele não está respeitando uma escala, eu vou preferir fazer isso usando a função horário. Tá? Então, a partir da função horária, a gente tem o seguinte, ó, substituindo. Então, de novo, a gente poderia ir trocando os valores do tempo, tá? E calculando a posição até bater no 50. Tá? Só que isso vai demorar, mais fácil fazer o oposto, usar a função horária para encontrar o tempo, substituindo S, posição final, como sendo 50, temos, vamos ver aqui, a função para esse movimento é 275 menos 75 vezes t, troco isso daqui por 50, a conta vai ficar assim, 275 menos 75 vezes t. Quero isolar o t, vou tirando um número de cada vez aqui agora. Tá? Então, vou cancelar o 275 ali. Vai ficar assim, 275, como é mais 275, eu vou subtrair 275. Mantenho esse 75 vezes t por enquanto, para cancelar depois. Tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. Tiro daqui também. Beleza, esse cara aqui com esse cancelou. Um roxo, né? Eu peguei a cor errada. 50 menos 275 vai dar menos 225. Certo? É isso aí. Igual a menos 75 vezes t. Divido ambos os lados por menos 75.
E daí esse aqui vai cancelar. E daí o resultado vai ficar 225 dividido por 75. Isso aqui vai dar... Cadê? Cadê meu calculador? Vai dar um número exato. 225 dividido por 75 vai dar 3. Tá? Então a gente poderia ir fazendo isso na mão, método da chave lá e tudo mais, ou simplificando por 5. Tá? Então isso aqui vai dar 3. 3 segundos é o valor então do tempo. 3 segundos não, 3 horas. Aqui é medida em horas. Tá? É fácil de confundir. Beleza, gente? Então, mais um exercício aí. Vamos lá, para o terceiro e último. 2 automóveis A e B partem simultaneamente de 2 cidades nos extremos de uma rodovia. O gráfico... deixa eu ver aqui, meu tá melhor. Tá? O gráfico ilustra as posições ocupadas por ambos em função do tempo. Determine o instante e a posição em que ocorre o cruzamento deles. Certo? Então, lembrando aqui, né? Isso é um gráfico. Da aula passada eu falei que nesse ponto aqui ó, é onde acontece o cruzamento. Tá? E daí o que acontece? Se o gráfico tivesse em escala, bonitinho, a gente poderia só vir aqui e ler. Ó, descer com essa para baixo, descer para cima é difícil, né? Descer na vertical aqui e ver onde, em que número encontraria aqui no eixo do tempo. Né? Esse seria o tempo de encontro, mas como não dá, olhando aqui mais ou menos hoje teria um 2, né? Tá mais ou menos na metade, mas eu não arrisco, né? Não tenho certeza disso. Esse daqui, por sua vez, a gente obteria o valor da posição em que eles se encontram, que de novo, né, está mais ou menos na metade, está ali entre uns 100, né, mas não tenho certeza. Então a gente vai ter que fazer isso pela função horária. Então coloca aqui essa observação. Observação. O gráfico não fornece os valores precisos, os valores exatos. Tá? O que a gente tem? Né? A gente teria que a partir dele, tá? Só para a gente ver e comparar depois, a partir dele, temos que o instante em que ocorre o encontro é aproximadamente 2 horas e que a posição em que ocorre o encontro é aproximadamente aí 100. Tá? Mas 100 quilômetros. Mas não tenho certeza, porque ele não tem uma escala, né? Então, beleza. Não é confiável. Esses valores não são confiáveis. Esses valores não são confiáveis. Tá? Então, a gente vai ter que fazer isso pela função horária. Então, a primeira coisa é obtermos as funções horárias. Tá? Então, o que a gente tem aqui do gráfico, a gente já pode usar na função horária, né? Lembra, esses pontos aqui, ó. Então, o A, que é essa linha aqui, eu vou fazer com cores, tá? Para a gente diferenciar um do outro, tá? Então, o A é o vermelho e o B é o azul. Então, o que eu tenho aqui, ó? Que a posição inicial do B é 320 km, tá? Porque corresponde ao coeficiente linear lá da reta, é onde o gráfico toca ali o eixo da vertical. Enquanto isso, para o A, ele começa aqui na posição 0. Tá? Então, vem aqui, ó, S
posição inicial do A é 0 e a posição inicial do B é igual a 320. A gente tem isso do gráfico, vai faltar a velocidade, né? Então vamos calcular a velocidade aqui. Ó. Então, primeiro passo. Então, primeiro passo, que foi esse que eu fiz. Obter, a partir do gráfico, os valores da posição inicial do A e da posição inicial do B. Então, olhando o gráfico, a gente retira isso só interpretando o gráfico. Então, a posição inicial do A é 0 km e a posição inicial do B é igual a 320 km. Muito bem. Segundo passo, calcular a velocidade, porque lá na fórmula, na função horária dos espaços, a gente precisa do valor da velocidade. Então, segundo passo, obter a velocidade. Obter as velocidades de A e B. Então vamos lá. Vou aplicar aqui a definição de velocidade, nesse caso, né, ΔS sobre ΔT. Então, para calcular a velocidade do A, eu pego um deslocamento do A, um respectivo intervalo de tempo para o A. Ou seja, pego uma posição final do A e subtraio isso de uma posição anterior, no respectivo intervalo instantes de tempo. Fiz errado aqui. Beleza. Então agora a gente vem lá para o gráfico. Ó. Eu preciso, a partir do gráfico, de uma posição dele depois que ele começou a andar. Aqui do gráfico a gente tem o seguinte, ó, esse ponto aqui. Ó. Tá vendo? Quando o tempo é 4, o automóvel A está na posição 200. Então eu venho aqui e troco 200 aqui em cima e 4 aqui embaixo, tá? Que corresponde a esses dois pares aí, tempo e posição. Menos, menos. Volto para o gráfico. Quando tudo começa, né? Quando o tempo é 0, o A está na posição 0, beleza? Então troco aqui 0 e 0 e resolvo isso daqui. Vai dar 200 dividido por 4. Isso aqui vai dar 50. 50 km por hora. Portanto, velocidade do A é igual a 50 km por hora. Tá? Lembrando que aqui é quilômetros e aqui é em medida em horas. Beleza. Velocidade em B de B é o deslocamento escalar do B dividido pelo respectivo intervalo de tempo para o B. Abre isso aqui, tá? Essa é a definição. Inicial dividido tempo final do B menos o tempo inicial do B. Tá. Venho aqui agora e olho para o gráfico. O que eu tenho ali da posição final dele? Para o B. Aqui, ó, é aqui. Ó. Tá? Então, em 4 horas o B está na posição 0. Tá? Então, aqui, ó, quando o tempo é 4, ele está nessa posição aqui, 0. Então, eu venho aqui 0 e troco aqui embaixo por 4. Menos e menos. Posição inicial do B. Aqui, ó, quando o tempo é 0, ele está na posição 320. Então, troco aqui por 320 e aqui 0. Isso aqui vai dar menos 320 dividido por 4. Isso aqui vai dar menos 80. Velocidade em B é igual a menos 80 km por hora. Tendo então a posição inicial deles, a velocidade deles, a gente consegue montar a função horária. Então, terceiro passo,
construir, né? Vamos dizer assim, montar, construir, né? Construir as funções horárias. As funções horárias de A e de B. Então vamos lá. Forma geral, S é igual a SO mais VT, ou seja, sorvete. Lembra do sorvete? Então vai ficar assim, ó. Para o A vai ser posição do A à medida que o tempo passa depende da posição inicial do A mais a velocidade do A vezes o tempo. Vai passando. Tá? E para o B, eu vou fazer aqui do lado. Posição do B é a posição inicial mais a velocidade dele vezes o tempo. Então é a mesma estrutura para as duas. Vou substituir os números aqui que a gente obteve. Então, para o A, eu tenho aqui o seguinte. Vou pegar até uma caneta vermelha aqui, porque eu identifiquei o A como vermelho, né? Então, o A, ele tem... Vou pegar uma... Ele está a 50 km por hora e a posição inicial dele é 0. Então, eu venho e substituo esses valores aqui, ó. 0 mais velocidade 50 vezes o tempo, que é a variável. O 0 aqui eu posso cancelar, né? ele some da expressão, ou seja, a expressão, a função horária para o A é 50 vezes t, ou seja, você pega a hora, o tempo que passa e multiplica por 50. Tá? Beleza. O B, que eu coloquei aqui de azul, ele então começa na posição 320 e a velocidade dele é menos 80. Então eu vou trocar esses valores aqui, ó, 320 mais da fórmula, a velocidade dele é menos 80 vezes t. Na linha de baixo dou uma embelezada nessa expressão, vai ficar assim, 320 mais com menos dá menos, 80 vezes t. Beleza. Agora, o último passo é o seguinte, né? A gente saber que quando ocorre o cruzamento, eles estão no mesmo lugar, no mesmo instante de tempo. Tá? Então, é isso que eu se pergunta. Determine o instante e a posição em que ocorre. Bem completo esse exercício. Muito bom. Quarto passo. No encontro, no cruzamento, né? Ele fala cruzamento ou encontro? Determine a posição, cruzamento. No cruzamento deles, temos que eles estão no mesmo lugar, no mesmo instante. Beleza? Então vamos lá. Então o que eu vou fazer aqui agora? Vou usar essa parte aqui, ó. Eles estão no mesmo lugar, certo? A posição do A é a mesma que a posição do B. E daí eu venho e troco a posição do A por isso, 50 vezes t. E daí o que eu faço do outro lado aqui é trocar a posição do B por 320 menos 80 vezes t. Então eu reescrevo agora em termos do tempo. Quando eu faço isso, eu estou obtendo o tempo em que ocorre o encontro ou o cruzamento. Coloquei o TC. Tá? O instante de tempo em que acontece o cruzamento. Vai ficar assim. Então a gente tem que agrupar, né, todos esses números. O que eu vou fazer? Vou cancelar esse menos 80 TC aqui, ó, somando mais 80 vezes TC. Tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. 80 vezes TC. Tá? Então, somei aqui. Este cara vai cancelar com este. 50 mais 80 vai dar 130. Deixa eu ver. 120. Não, é 130. 130, perdão. 130 TC. Igual a 320.
certo? Agora a gente vem para cá e, como eu quero isolar o TC, eu divido agora esse por 130 de ambos os lados, não vai dar um número inteiro, né? Vai ficar assim. TC, o instante em que ocorre o cruzamento, é 320 dividido por 130, que é a mesma coisa que 32 dividido por 13. Tá? Isso não vai dar um número exato, né? Deixa eu ver quanto vai dar aproximadamente aqui. 32 dividido por 13 vai dar 2,4615, tal. Então vai perder precisão, né? Então eu vou deixar desse jeito aqui mesmo, tá? Para calcular o próximo, né? Eu vou deixar assim. Que seria isso, ó. Ou eu poderia escrever isso em termos de número decimal como aproximadamente 2,5 horas, tá? Mas se eu usar o número aproximado agora de novo, eu vou perder precisão, então eu vou usar ele na forma de fração, tá? O que a gente faz aqui agora? Usa esse número em qualquer uma das funções, tá? Substituindo TC nas funções de SA ou SB, temos a posição em que ocorre o encontro. Tá? Temos a posição ou o espaço em que ocorre o cruzamento, em que ocorre o cruzamento. Vai ficar assim. Vou usar a do SA, tá bom? Que ela é mais fácil. Vai ficar assim, ó, SA, posição do a função é, a gente obteve aqui em cima, ó, 50 vezes t. Como eu vou usar esse valor aqui, TC, né, o instante do cruzamento, que é 32 sobre 10, eu vou ter agora esse número aqui, ó, 50 vezes, cadê? 32 sobre 13. Isso aqui vai dar o seguinte, né? Vamos fazer aqui na calculadora. Cadê? Vou fazer aqui, ó, 50 vezes 32 dividido por 13. Vai dar 123 alguma coisa. Tá? Então vai ficar assim, ó. É aproximadamente, aqui embaixo. Esse A é igual a aproximadamente 123 km. Se eu substituísse, não precisava. Lá na outra, vai ficar assim. 320 menos 80 vezes t. 320 menos 80 vezes t. Vai ficar assim. Eu troco o t por 32 sobre 13. E aqui vai ficar desse jeito. Resolvendo aqui, ó, 80 vezes 32 dividido por 13 dá 196. E daí menos 320 vai dar 123 também. Tá? 123 quilômetros. Tá? Então, essas são as respostas. Tá? Posso expressar ou na forma de fração, para não perder resultado, né? Precisão no resultado. Se eu usar esse 2,5 aqui, vou estar perdendo, mas também não está tão ruim. E daí depois a gente substitui aqui e obtém esses valores aqui. Tá bom? O que a gente tirou lá do gráfico, né? Olhando o gráfico, né? Teria mais ou menos 100 e o tempo 2, né? Então tá perto. Tem uma diferença aí, né? Considerar. Então, gente, essa foi a aula. De novo, tenta fazer você
do seu jeito. Tá? Não tem problema se errar, assiste de novo. O importante é insistir para poder aprender esse negócio. Tá? Então, até mais e espero que vocês estejam bem e até a nossa próxima aula. Tchau!